Aula 1 e 2. Gráfico de velocidade em função do tempo. O gráfico VT, velocidade em função do tempo, é o mais abrangente da cinemática. Ele nos informa as três principais grandezas relacionadas ao movimento, isto é, o deslocamento, a velocidade e a aceleração. Então, com isso eu tenho deslocamento, a mudança de posição, velocidade, a rapidez dessa mudança, e aceleração, a rapidez com que aumenta ou diminui a velocidade. Neste gráfico, a velocidade se obtém da leitura do gráfico. Então, lá no gráfico, olhar em qual tempo a velocidade é tanto, aí eu estou falando leitura do gráfico, interpretação direta, eu vou ver as velocidades. A aceleração se obtém calculando a declividade do gráfico. Assim como foi feito no gráfico xt, que eu calculava a declividade para descobrir a velocidade, no gráfico vt eu vou calcular a declividade para descobrir a aceleração. O deslocamento se obtém calculando a área sobre o gráfico. Então essa aqui é uma ideia 9, a área sobre o gráfico. Nós vamos ver nessa aula aqui como é que se calcula. E a partir dela eu consigo saber, então, o quanto o carro ou a partícula se deslocou. No primeiro exercício, vamos responder algumas questões de interpretação, isso é leitura do gráfico. Então, vamos ver como é que se olha a velocidade, o que se pode ver na velocidade diretamente no gráfico, fazendo exercício 1. Exercício 1. Dado o gráfico de velocidade em função do tempo, então está aqui o gráfico. Determine, letra A, o intervalo em que a velocidade é negativa. Então, a velocidade começa negativa no tempo menos 3, tem um valor menos 1,5 até o tempo menos 1, e ali ela aumenta de menos 1,5 até 0 no instante t igual a 0. Então, a velocidade é negativa no intervalo que vai de menos 3 até 0 segundos. Então, esta é a resposta. Entre menos 3 e 0 segundos, a velocidade é negativa. Letra B. O intervalo em que a partícula está em repouso. Então, repouso significa quando a velocidade é 0. A velocidade é 0 entre 0 e 1,5 segundos. Então, esse é o intervalo aqui. Então, a resposta, entre 0 e 1,5 segundos, a partícula está em repouso. Letra C. A maior velocidade atingida pela partícula. Então, a maior velocidade é o ponto mais alto do gráfico. Apontado ali, no tempo t igual a 2,5, a velocidade é de 2,5 metros por segundo. Então, a resposta, em t igual a 2,5 segundos, temos a maior velocidade, v igual a 2,5 metros por segundo. D. O intervalo em que o módulo da velocidade aumenta. Então, se nós observarmos o gráfico, entre 2,5 e 5,5, a velocidade está diminuindo. Entre menos 1 e 0, a velocidade aumenta, mas aumenta de menos 5 para 0. Então, como a velocidade nesse intervalo é negativa, o módulo está diminuindo. Então, o intervalo em que realmente a velocidade aumenta e aumenta de módulo é entre 1,5 e 2,5 segundos. Então, resposta, o módulo de velocidade aumenta entre t igual a 1,5 segundos e t igual a 2,5 segundos. E o intervalo em que a velocidade é constante. Então, entre 0 e 1,5 segundos, a velocidade é nula. E entre menos 3 e menos 1 segundo, a velocidade é menos 1,5 metros por segundo. Nos outros intervalos, a velocidade, a linha do gráfico é inclinada, então isso indica que a velocidade está mudando. Então, se eu desconsiderar o fato de estar em repouso entre
0 e 1,5 segundos, posso responder que a velocidade é constante entre t igual a menos 3 segundos e t igual a menos 1 segundo. F. O intervalo com variação de velocidade mais intensa. Então, temos aqui primeiro o intervalo com variação de velocidade entre menos 1 e 0. Em 1 segundo, a velocidade varia 1,5 metros por segundo. O segundo intervalo com variação é entre 1,5 e 2,5, também é um intervalo de 1 segundo, no qual a velocidade varia de 0 até 2,5. Então, você tem uma variação de 2,5 metros por segundo em 1 segundo. E o terceiro intervalo com variação de velocidade é entre 2,5 e 5,5 segundos, onde ela varia de 2,5 para 1,5. Então, você tem uma variação de 1 metro por segundo em 3 segundos. Então, essa é a menos intensa. A mais intensa é a variação de velocidade é mais intensa entre 1,5 e 2,5 segundos. Então, onde em 1 segundo ela variou 2,5 metros por segundo. Nos outros dois intervalos, a variação de velocidade é menos intensa. A declividade no gráfico VT. Então, lembrando que a declividade continua sendo aquela definição de matemática da declividade, a ΔY sobre ΔX, que foi estudada na aula anterior. Só que, neste momento, se estuda a variação da velocidade, ΔV, em função do tempo. A grandeza dependente agora é a velocidade e a grandeza independente é o tempo, de modo que agora a declividade é ΔV sobre ΔT. O quociente ΔV sobre ΔT é a aceleração, que também é representada pela letra A. Assim, nós vamos continuar escrevendo A igual a ΔV sobre ΔT, mas agora tem que estar consciente de que houve uma mudança de significado da letra A. Sendo que o ΔV é velocidade final menos velocidade inicial e que o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, podemos escrever que a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial, que será a equaçãozinha que nós vamos usar agora para aplicar essa equação e calcular as acelerações no gráfico de exercício 1. Exercício 2. Dado o gráfico de velocidade em função do tempo. Então, o gráfico já foi apresentado no exercício 1. Determine a aceleração entre t igual a menos 1 segundo e t igual a 0 segundos. Então, aqui eu vou aplicar a equação que eu acabei de mostrar para vocês. E para isso eu preciso levar em consideração o ponto inicial do movimento, para o qual eu tenho as coordenadas velocidade inicial igual a menos 1,5 metro por segundo e tempo inicial igual a menos 1 segundo. E também considerar o ponto final, para o qual eu tenho velocidade final 0 e tempo final 0. Substituindo esses dados na equação da aceleração, vou ter a aceleração igual a 0 menos 1,5 dividido por 0 menos 1, que me dá que a aceleração é 1,5 dividido por 1, ou seja, a aceleração é 1,5. Então, a resposta final é entre t igual a menos 1 segundo e t igual a 0 segundos, a aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Item B. A aceleração entre t igual a 1,5 segundos e t igual a 2,5 segundos também será calculada com a equação ensinada há pouco. Eu vou escolher um ponto inicial com as coordenadas velocidade inicial é 0, no tempo inicial, que é 1,5 segundos. E para o ponto final, eu tenho as coordenadas velocidade final 2,5 metros por segundo e tempo final 2,5 segundos. Substituindo esses dados na equação, eu vou ter que
ΔV 2,5 menos 0, dividido por ΔT, que é 2,5 menos 1,5, vou ter a aceleração 2,5 dividido por 1, ou seja, a aceleração é 2,5. Então, a resposta entre t igual a 1,5 segundos e t igual a 2,5 segundos, a aceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Item C. A aceleração entre 2,5 e 5,5 segundos. Então, a equação, para fazer essa equação, eu preciso do ponto inicial, com coordenadas velocidade inicial 2,5 e tempo inicial 2,5 segundos. O ponto final, com coordenadas 1,5 metros por segundo e 5,5 segundos. Então, esses dados agora serão colocados na equação e eu vou ter aceleração 1,5 menos 2,5 dividido por 5,5 menos 2,5. Isso me dá que a aceleração é menos 1 dividido por 3, ou seja, a aceleração é igual a menos 0,3333. Então, a resposta entre t igual a 2,5 segundos e t igual a 5,5 segundos, a aceleração é de menos 3.333 metros por segundo. Então, o sinal negativo é porque nesse intervalo ele está desacelerando, a velocidade está diminuindo. A área sob o gráfico VT. A área sob o gráfico de velocidade em função do tempo representa o deslocamento. Então, é isso que nós vamos entender, como é que usar a área, a partir da área sob o gráfico, a gente vai poder inferir qual é o deslocamento da partícula. Nessa aula, vamos trabalhar com gráficos formados por linhas retas, horizontais e inclinadas, de modo que a área sob o gráfico seja formada por figuras geométricas simples, retângulos, triângulos e trapézios, cuja área pode ser calculada por fórmulas conhecidas. Então, a ideia de calcular a área sob o gráfico no ensino superior é reconhecida como cálculo integral. Claro, não é objetivo nenhum aqui abordar técnicas de cálculo integral, mas fazendo uso de conhecimentos simples, das formas que se usa para calcular a área de retângulo, triângulo e trapézio, vamos determinar estas áreas e aí saber qual é o deslocamento que está representado no gráfico. Para calcular a posição da partícula, será necessário saber a posição inicial. Então, essa é uma informação que às vezes tem que ser dada no exercício para poder calcular a posição final da partícula. Agora vamos aplicar esse conhecimento para calcular a posição da partícula associada ao gráfico dos exercícios anteriores em cada instante. Exercício 3. Dado o gráfico de velocidade em função do tempo e sabendo que no instante t igual a menos 3 segundos, a partícula estava na posição x igual a 2 metros, determine, letra A posição da partícula no instante t igual a menos 1 segundo. Então, entre menos 3 e menos 1 segundo, a área sob o gráfico é um retângulo que agora ficou achurado ali, um cinza clarinho. Como é um triângulo, um retângulo, a área vai ser calculada pela equação. A área do retângulo, base vezes altura. Então, o deslocamento vai ser a base vezes a altura. A base desse retângulo está dada ali, vai de menos 3 até menos 2, então a base é igual a 2 segundos. Vezes a altura é a velocidade que tem inicial, menos 1,5 metros por segundo. Então, 2 segundos vezes 1,5 metros por segundo, o segundo se simplifica e eu vou ter que o deslocamento é de menos 3 metros. Então, entre menos 3 e menos 1 segundo, o deslocamento foi de menos 3 metros. Mas a pergunta é, a posição da partícula no instante t igual a menos 1 segundo. Então, a posição no instante x1 vai ser a posição no instante x menos 3, mais o deslocamento entre menos 3 e menos 1 segundo. Então, a posição
em menos 3 segundos era 2 metros. Nesse intervalo se deslocou menos 3. Então, a posição final, no tempo t igual a menos 1, vai ser igual a menos 1 metro. Resposta: em t igual a menos 1 segundo, a partícula está em x igual a menos 1 metro. Item B. A posição da partícula no instante t igual a 0 segundos. Então, eu preciso calcular o deslocamento entre menos 1 e 0, que é representado por este retângulo aqui. A fórmula para calcular a área do retângulo é deslocamento igual a base vezes altura, dividido por 2. A base é 1 segundo, entre o menos 1 e o 0. A altura é a variação da velocidade, menos 1,5 metros por segundo ao quadrado, isto tudo dividido por 2, de modo que o deslocamento vai ser igual a menos 0,75 metros. Então, entre o menos 1 e 0, o deslocamento foi de 0,75 metros. Então, a posição x0 vai ser a posição x menos 1 mais o deslocamento. A posição em 0 vai ser menos 1, calculando no item A, mais o deslocamento que acabamos de deslocar. Então, menos 1 menos 0,75, a posição no instante t igual a 0 vai ser menos 1,75. Então, em t igual a 0 segundos, a partícula está em x igual a menos 1,75 metros. Item C. A posição da partícula no instante t igual a 1,5 segundos. Então, entre 0 e 1,5 segundos, a partícula permanece em repouso, isto é, o deslocamento é 0. Logo, x 1,5 vai ser igual a x0 mais 0, ou seja, em t igual a 1,5 segundos, a partícula está em x igual a menos 1,75 metros. Ela não mudou de posição nesse intervalo. D. A posição da partícula no instante t igual a 2,5 segundos. Então, eu preciso calcular o deslocamento entre 1,5, que era a última posição conhecida, e 2,5, que é a posição que eu quero saber. Esse deslocamento é representado por este triângulo que eu acabei de colocar. Então, a área do triângulo, então, o deslocamento vai ser base vezes altura dividido por 2. A altura a base é 1 segundo, dividido por 2, que é da fórmula, vezes a altura, que é de 2,5 metros por segundo. Então, 1 vezes 2,5 dividido por 2 vai me dar um deslocamento de 1,25 metros. Então, entre 1,5 e 2,5, o deslocamento foi de 1,25 metros. Portanto, a posição 2,5 é a posição 1,5 mais o deslocamento, ou seja, menos 1,75 mais 1,25. A posição em 2,5 vai ser de menos 0,5 metros. Então, em t igual a 2,5 segundos, a partícula está em x igual a menos 0,5 metros. Item E. A posição da partícula no instante t igual a 2,5 segundos. Então, eu preciso calcular a área entre 2,5 e 5,5 segundos, que é esse trapézio virado. Então, a área do trapézio, o deslocamento vai ser base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. A base maior é 2,5 metros, tá? Porque esse trapézio agora está virado. A base menor é ali, 1,5 metros. A altura é o tempo, são os 3 segundos. Então, 2,5 mais 1,5 vai dar 4, vezes 3, 12, dividido por 2, o deslocamento é de 6 metros. Então, entre 2,5 e 5,5 segundos, o deslocamento foi de 6 metros. Assim, x 5,5 será x 2,5 mais o deslocamento que acabamos de calcular. A posição em 5,5 segundos vai ser menos 0,5 mais 6
ou seja, 5,5 metros. Então, em t igual a 5,5 segundos, a partícula está em x igual a 5,5 metros.